Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Ô André, sobre esse mesmo papo aí que o Fabão acabou de falar, o que você acha que você pode complementar e o que você acha que você pode completar em relação a tudo isso? Vamos lá. A questão de Kiev já ter pertencido como capital, né, do Império Russo, é tudo muito misturado. E talvez o Brasil, a gente não tenha muito costume de entender isso, essa mistura étnica. Porque quando a gente fala dos povos eslavos, quando a gente fala daquela região do mundo, da Europa Oriental, olha que coisa estranha, né? A gente tem hoje a Ucrânia, certo? Ao oeste da Ucrânia, nós temos a Moldávia. E tem uma pequena região na Moldávia, que é chamada de Transnistria, né, Fabão? Eu sempre erro esse nome. Transnistria. Que, quando acabou a Guerra Fria, eles não quiseram se separar da União Soviética. E até hoje são mantidos algumas unidades russas lá para ter algum controle na região. E a população dessa região aceita. Então, tudo se mistura muito em termos de população, o que leva o Putin a justificar na cabeça dele o avanço das tropas na região da Ucrânia. A Ucrânia, ela tinha 1.800 ogivas no período ao longo da Guerra Fria. Né? No final da Guerra Fria, houve esse impasse, se devolveria ou não. E ela acabou sendo obrigada a devolver por uma questão de necessidade econômica. Os Estados Unidos viam com preocupação um país muito instável, muito institucionalmente frágil, administrar tantas ogivas nucleares. E aí eles acabaram coordenando um esforço para que essas ogivas fossem devolvidas à Rússia. Agora, eu acredito que ter um arsenal nuclear seria suficiente, talvez, para evitar esse conflito em larga escala que a gente está vendo hoje. Mas eu não acho que ter uma ogiva nuclear, por si só, garantiria, por exemplo, que nós não tivéssemos o que aconteceu em 2014, que é um conflito de menor escala. Eu digo isso porque outros conflitos no mundo que a gente vê, envolvendo, por exemplo, China, Índia, Paquistão, que são potências nucleares, esses países mantiveram conflitos em pequena escala, não chegaram a uma escala grande que justificaria, né, um eventual uso, mas então o arsenal nuclear ele é um dissuador de conflito de larga escala. E eu concordo com o Fabão quando ele diz que não estaríamos vendo o que a gente está vendo hoje se a Ucrânia tivesse ogivas nucleares. Hoje em dia você não pode ter, né, você não pode desenvolver esse tipo de coisa. O Brasil ele é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas o que eu acho interessante o ponto em que nós estamos enquanto um país que detém alguma tecnologia nuclear, porque nós produzimos energia nuclear, né? Nós temos usinas de energia que são movidas por urânio, né? Eu me refiro à Angra, né? Angra 1, Angra 2. E isso é interessante porque sinaliza para o mundo o seguinte: olha, nós já dissemos que não queremos ter uma bomba nuclear e tal, mas nós já estamos meio caminho andados caso a gente invente de ter uma, entendeu? Então, o Brasil, ele, apesar de realmente, na mesma forma que o Fábio falou, a gente não ter esse peso tão relevante do ponto de vista de geopolítica mundial, a gente, na história das nossas relações internacionais, da nossa política externa, a gente chega em alguns pontos que eu acho interessante. A gente não é uma ameaça, né? O Brasil é o queridão do mundo, né? Aquela coisa, faz futebol e tal, mas a gente adota certas posturas que fazem as pessoas pensarem a respeito, né? A questão nuclear é uma delas. André, é isso, mais ou menos. Eu vejo que... Só um detalhezinho, a diplomacia do Brasil é tão forte que quem abre o discurso da ONU todos os anos é o chefe de Estado brasileiro. Porque isso é um processo histórico importante, que vem lá desde quando se formou a ONU. E a gente tinha, esqueci o nome do nosso consulado, do cônsul que tinha na época. Oswaldo Aranha, eu acho. Oswaldo Aranha, isso. Ele abriu o discurso da ONU, então a ONU, depois daquilo, num protocolo, segue essa mesma dinâmica, que o Brasil é o país que abre todo ano quando tem o discurso do chefe de Estado da ONU. Isso é fato. Então nós temos uma geopolítica importante. Nós temos o 10º maior exército do mundo. Nós temos o 10º maior exército do mundo. É um peso, mas qual que é a nossa importância geopolítica? Fornecedor de commodities, né?
Isso vai afetar a nossa economia? A Primavera Árabe fechou 6 frigoríficos no meu estado, Mato Grosso do Sul. E nós vendíamos carne para os árabes. O Egito, vendíamos carne. Vai afetar o Brasil aqui? Vai afetar, com certeza. Sanções com a Rússia haverá? Haverá. E quem negocia com ela também pode pegar de tabela sanções.